Olá, muito bom dia. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto, a nova aliança de melhores e superiores promessas. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, volto com alegria, volto na plenitude da bênção de Deus, volto com uma palavra importante para a vida de todos. Eu, semana passada, falei sobre o encontro entre Paulo e um rei Agripa. O rei Agripa diz: por pouco me persuadiste a ser cristão. Hoje eu estou lhe falando de um encontro que Paulo teve. Estava detido por pregar o evangelho da graça e ele foi chamado à presença do governante maior que se chamava Félix. Sua esposa, Drusila, pediu ao Félix: traga Paulo à nossa presença, queremos ouvir, conhecer mais acuradamente, como diz a palavra do Senhor, as coisas a respeito do caminho. Você sabe que os cristãos primitivos eram chamados os do caminho. Não havia cristianismo até então. A igreja o povo estava ligado à sinagoga e foi através de Paulo que, pela primeira vez em Antioquia, os do caminho foram chamados de cristãos. E por que chamaram de cristão? O que o povo viu? Qual era a diferença entre ser cristão e não ser cristão? Obviamente, o povo que tem Jesus como Senhor e Salvador, o povo que louva ao Senhor, o povo que engrandece a Deus, o povo que valoriza a igreja, o povo que vive no reino, o povo que investe na obra do Senhor. Esta é a diferença. As pessoas olhavam e diziam: eles são cristãos na realidade. Eles estão reproduzindo Cristo. A imagem deles não é uma imagem humana, é angelical, é Cristo sendo revelado. Por isso eles são chamados de cristãos. Então, o cristianismo começou, Paulo pregando em Antioquia, e depois ele é ensinado de forma vasta, ampla, através das 14 epístolas de Paulo. Paulo foi quem recebeu o evangelho da incircuncisão para os gentios. Diz que Pedro recebeu os da circuncisão para os judeus. Então, hoje, ou a partir de Paulo, a partir da ressurreição e depois de Paulo, mais especificamente, há um rompimento entre a igreja e a sinagoga, entre o cristianismo e o judaísmo. Estes não são mais interligados. Paulo disse: eu vou para os gentios, eu honro o meu ministério. Então, o chamado dele foi para reis, gentios e judeus. Mas há um momento de reflexão que ele diz: não, eu vou para os gentios. E foi através das 14 epístolas que ele se revelou o que ele tinha recebido quando subir ao terceiro céu, instruções para a igreja. Então, Paulo era um pregador, chamado às vezes de peste, né? Porque onde ele chegava, contagiava as pessoas, comunicando a palavra. E claro que o governante Félix e a esposa Drusila disseram: vamos ouvir este homem falar um pouco mais. Então diz a palavra do Senhor que Paulo, dissertando acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por ora, por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Olha a decepção que Félix deu a Paulo. Na realidade, é óbvio que quando as pessoas entendem que existem duas sementes sobre esta terra, semente da salvação, semente da perdição. O salvo não pode virar perdido, o perdido não poderá virar salvo. Deus tem ovelhas, Deus tem cabritos. Deus tem vasos de honra, tem vasos de desonra. Não há injustiça diante de Deus, nenhuma injustiça. Ele tem o querer e o realizar. Ele diz que não depende de quem quer ou depende de quem corre, mas Deus usar a sua misericórdia. E Deus usou a nossa vida com misericórdia. Por isso nós entendemos que a mensagem não nos amedronta, pelo contrário, nos edifica, nos ensina, nos encoraja, nos ilumina, nos fortalece. Quanto mais revelação, mais forte eu sou. Mais forte é a igreja de Jesus.
menos amedrontados vivem as pessoas. Nós cristãos temos uma palavra, temos que ter uma posição diante do mundo, que o mundo está com medo, o mundo está acovardado. As pessoas têm que saber que há um povo que crê em Jesus Cristo e que acredita nos princípios que fundamentam o cristianismo. Por exemplo, a justiça de Deus. Amados, tarde ou cedo a justiça se manifesta. Quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Quando Deus está operando na vida de uma pessoa, eu não posso substituir a operação de Deus. É Deus quem faz. Quando Ele age, disse o profeta, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. E se este homem, Félix, fosse da salvação, ninguém, nada, absolutamente nada impediria. Quando ele ouviu esta narrativa de Paulo, ele deveria, se fosse da salvação, deveria ter dito, eu creio na justiça de Deus, eu recebo esse domínio próprio, eu não tenho medo mais do juízo vindouro, porque o juízo vindouro amedronta quem não tem Deus. E veja que Félix poderia ter naquele momento dado o passo mais importante da vida, que seria confessar Jesus, entregar-se a Deus, receber a palavra, mas ele ficou com medo. Ele disse, sai da minha frente, quando eu tiver tempo, quando eu tiver vagar, eu vou te chamar. E você sabe que Félix estava postergando, estava adiando alguma coisa que depois não aconteceu, que seria a sua salvação. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Ela se manifesta poderosamente. Deus é o mesmo de ontem, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Essa palavra é viva, é eficaz. É uma palavra que abre um caminho no deserto, põe um rio no ermo, endireita caminhos tortuosos, faz o homem sair das potestades de Satanás para Deus, da morte para a vida, da ira para a graça. Então a justiça de Deus, o domínio próprio, neste caso a mensagem de Paulo e o juízo vindouro, nós mantemos a nossa confiança no dia do juízo. Por quê? Disse João. Porque nós cremos num Deus que é imutável, que não mente. Não é como os homens que mentem. Deus não mente. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele diz tem que acontecer. Ele é o soberano. Ele é déspotas. Ele é o Senhor. Nele está o governo, nas suas mãos uma vara de ferro que dirige todas as nações desta terra. Então, que pena que Félix ficou com medo e não deu ouvidos ao Espírito Santo. Eu espero que você esteja dando ouvidos ao Espírito de Deus e que não adie mais nada. Quando eu tiver tempo, o dia que eu me aposentar, me reformar, o dia que eu tiver minha casa, o dia que eu tiver uma conta bancária, não espere esse dia, porque esse dia pode não chegar. Nós não sabemos o futuro. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós conhecemos o que Deus diz que acontece na vida de um cristão quando ele morre. Mas há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem nunca terem vivido. Nunca terem vivido. Porque a vida sem Jesus não é vida. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, a mensagem que amedrontou um filho da perdição é a mensagem que me salvou, está manifestando a salvação na sua vida. Creia, entregue a sua vida a Jesus, livre-se de toda a idolatria, livre-se dos mandamentos dos homens, livre-se de coisas que às vezes empacam a vida e prendem a vida, livre-se. Perdoe quem você tiver que perdoar. Não deixe a ira se colocar, o sol se colocar sobre a ira. Viva o melhor, o tempo de Deus, o melhor de toda a tua vida é o dia de hoje. Creia em Jesus. Ele é o Senhor. Amém. E eu, ao terminar a minha parte, eu quero sempre, exuberantemente, agradecer a Deus por podermos estar aqui frente a frente, com saúde, com rigidez, com lucidez. Uma bênção de Deus.
Estarmos vivos é uma bênção de Deus, termos saúde é uma bênção de Deus, termos provisão da nossa única fonte, que é Jesus, é uma bênção de Deus. Então eu quero agradecer muito a Deus por isso. Meu nome é Apóstolo Miguel Ame, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz, um domingo feliz. Este é o melhor dia de toda a sua vida. Espera algo de bom. Espera algo de bom da parte de Deus. Graça e paz.